Ok, pessoal, vamos aqui à construção de uma personagem. Processo um pouquinho mais solto, como costumo trabalhar. Então não é tão passo a passo, utilizando as formas básicas, tá? Aqui já é um pouquinho mais inteiro, um pouquinho mais direto. Quando eu vou criar personagem, geralmente eu faço um desenho primeiro, solto do personagem em pé, para eu poder ver como é que eu vou colocar a roupa do personagem, como é que eu vou criar, como é que eu vou desenvolver, quais detalhes que vão ter. Então, tem que ser um desenho de corpo relativamente simples, porque o foco vai ser fazer essas aplicações. Sendo que uma personagem que eu já desenvolvi antes, então aqui eu só vou fazer umas pequenas mudanças na roupa. Então, eu não vou trabalhar em série, né? Normalmente, quando eu vou fazer criação a partir do zero, eu trabalho em miniatura e trabalho em série. Vou ver se eu faço até um vídeo mostrando um pouquinho desse processo. Como não é o caso, é uma personagem que eu já desenho regularmente, digamos assim, né? Não tão regularmente quanto eu queria, mas já fiz algumas ilustrações com essa minha personagem, então eu faço a construção um pouquinho mais direta e mais inteira. No caso aqui eu botei uma pose um pouquinho só dinâmica, porque o foco é realmente eu mexer na roupa, e depois eu vou trabalhar uma ilustração dela de combate, de ação, aí eu vou ver o que vai ser interessante de construir. Mas até então é uma personagem que ela é uma meio elfo ladina, né? Aventureira barra ladina, se envolve em uma estrambicagem aqui e ali. E aí eu quis fazer umas pequenas mudanças. Eu quis fazer umas pequenas mudanças, né? Como eu estava dizendo no design dela. E aí vim para essa versão que está sendo construída aqui, que está sendo feita. Tá? Decidi usar o Clip Studio, né? Estou voltando a mexer com ele um pouquinho mais aí para desenvolver melhor. Uma vez que o esboço do corpo foi feito, aí em outra camada, essa é uma opção que eu gosto de trabalhar quando eu vou fazer as criações, usar as partes das roupas em camadas diferentes e de cores diferentes. Que se eu quiser alterar o detalhe, fazer alguma coisa assim, para mim, pelo menos, fica um pouquinho mais prático. Então a gente vai ter esse processo da construção da roupa dela aí, seguindo meio que essa lógica de usar as camadas e cores diferentes. Eu vou colocar um sonzinho aí de fundo também para poder ir ajudando aí no embalo e vocês conseguirem prestar atenção aí legal sem ficar algo tedioso. Sem ficar algo aí que seja tedioso para poder assistir.
Uma vez que a gente já tem aí mais, né, definido as coisas que interessam na construção, nos detalhes, né, isso sendo definido, a gente pode pensar, no meu caso aqui, a construção das armas e coisa desse tipo. Como a gente veio fazendo todo esse processo aí de marcação com as formas bem diretas, né, um pouquinho mais dinâmico, fica mais rápido também para a gente construir. Outro ponto importante são os pequenos detalhes que podem ser aplicados, tá? Uma vez que você já tem as formas gerais prontas, pode ser interessante você avaliar os detalhes que você quer aplicar em cada parte da roupa do seu personagem, né? A questão das dobras, como vão ser os ornamentos, você já vem nessa etapa final. Que uma vez isso daí sendo feito, a gente parte para a line art, que seria semelhante à aplicação do nanquim. No caso aqui, a gente tem as partes com a linha mais grossa e tem também as partes, né, com as linhas mais finas que acaba valendo ser feitas, tá? Que isso daí dá um efeito mais vivo ao desenho, um efeito de finalização com mais profundidade, com mais volume, tá? Então lembra de aplicar esses efeitos também quando você estiver fazendo seus desenhos e fazendo a line art. Na área de sol ou na área de luz, a gente vai ter a linha mais fina, e na área de sombra, a linha levemente mais grossa. Isso daí ajuda bastante a um bom acabamento para a line art. Se você está curtindo, né, o processo que a gente vem trabalhando, seleciona aí o joinha, o curtir, porque isso daí ajuda bastante na questão do algoritmo aqui do YouTube. A gente tem buscado ver para trazer coisa nova. A gente sempre pede também, deixa um comentário aí sobre o que você gostaria de ver no canal, quais dicas de desenho, quais processos, quais tipos de treino para você desenvolver a sua arte, que a gente aí faz o material também, passando as dicas e colocando aí no nosso canal, tá? Vamos mais um pouquinho de música aí enquanto a line art vai sendo desenvolvida.
Uma vez que a line art ela é trabalhada para dar segmento aí no nosso trabalho, a gente não pode esquecer também de aplicação de cores, né? No caso das cores digitais tem um detalhe, eu procuro fechar cada parte do desenho para poder fazer a cor de base somente pelo preenchimento. O Clip Studio tem uma opção que mesmo que os desenhos fiquem um pouquinho abertos em alguns pontos, o preenchimento vai fechar somente naquela área determinada. Ele tem uma configuração que reconhece essa tolerância aí e muitas vezes ela é bem prática, tá? Isso daí está na configuração da ferramenta de preenchimento, a tolerância da ferramenta de preenchimento. Mas no nosso caso aqui ela já vem com a pré-configuração, não precisei mexer em nada, só deixar as partes aí não ficar muito aberto e ela já reconhece e já faz esse preenchimento de forma automática. Então a gente vai selecionar cada área, cada cor que tem para poder aplicar, para depois disso a gente poder desenvolver a parte da luz e sombra, tá? Lembrando que se você está curtindo o nosso material, não deixe de dar um joinha aí, se inscreva no nosso canal, isso também ajuda bastante a gente a poder trazer coisas novas, sendo que eu estou tentando sempre buscar materiais que sejam interessantes, tá? Além disso, tem mais uma observação. A gente está deixando aí na descrição os links de nosso curso de mangá, da série Mais Mangá, tá? A gente aí tem a parte de construção de figura humana, tanto masculina quanto feminina, a parte de colorização, que é uma pegada um pouquinho diferente dessa que a gente está utilizando aqui, sendo que lá foi feito no programa Paint to Sai, tá? Mas dá para aplicar o mesmo sistema de colorização em ambos os casos, e a gente está com material de movimento, de gestos, para você aprender a criar os seus personagens do zero absoluto. No primeiro curso é as estruturas, como você faz para montar o corpo masculino, o corpo feminino. Já nesse último material é de fato criação. Você vai usar a sua memória, seu repertório para poder criar os personagens, tá? Vamos dar seguimento aqui que a gente já tem a aplicação da luz e sombra.
Pela questão da didática, o meu processo de aplicação de luz e sombra, ele segue meio que um padrão. Primeiro eu faço uma camada com a sombra bem suave, feita de aerógrafo, foi a primeira etapa logo a ser feita, e depois esses preenchimentos de flat, né, que são as cores mais duras. E em alguns pontos do flat eu posso botar alguns efeitos mais escuros ou efeitos mais claros. No caso aqui eu optei por um efeito mais claro, dando meio que uma contraluz. Então eu me empenho em fazer primeiro os preenchimentos. Eu me empenho em fazer primeiro essa parte dos preenchimentos, e uma vez dos preenchimentos sendo feitos, que são as partes mais duras, eu aí faço a aplicação dos efeitos logo depois. No caso aqui ela tem muitas áreas com detalhes pequenos, então eu optei também por um tipo de sombra mais simples, que é utilizando a camada de multiply. Aí, mediante os tons que eu tiver no desenho, eu posso ter uma sombra um pouquinho mais roxa, um pouquinho mais azul, um pouquinho mais magenta, que são sombras com os tons um pouquinho mais escuros e mais frios. Isso deixa o efeito de sombra um pouquinho mais nítido no desenho, o contraste um pouco mais escuro, que dá um efeito um pouquinho melhor, pelo menos para esse estilo de pintura que está sendo trabalhado. Uma vez que esses preenchimentos são feitos, eu venho fazendo esse retoque aqui para a iluminação, né, dar uma contraluz, e assim eu vou repetindo o processo em todas as áreas do desenho onde foi feito esse preenchimento. Ou onde foi feito esse tom mais duro. Isso daí dá um efeito também bem legal ao desenho, fica bem legal o resultado no trabalho. Pessoal, só para não perder o costume aí, não esquecer, lembre-se que se você gostou, dá aí o seu joinha, tá? Isso vai ajudar o nosso canal.
Comente o que você gostaria que a gente trouxesse aqui de coisa interessante ou diferente. E veja também os nossos cursos da Udemy, que a gente botou os links aí embaixo, tá? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse material e até a próxima. Fui!